Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Papo de Consultório e hoje aqui num consultório muito aconchegante, num consultório muito, assim, harmonioso. Tem uma luzinha amarela, se dá para perceber aí, mas tá muito tranquilo, né? Então, hoje nós temos um convidado muito especial de um campo gestáltico muito forte e potente, meu querido amigo e amado Ciro Sampaio, seja muito bem-vindo. E vamos começar o nosso papo perguntando, Ciro, quem é você? Se apresente pra gente. Primeiro eu queria agradecer, né? Tá aqui. Que privilégio esse, viu, Ah, eu Alisson? que agradeço. Né? A gente sabe que a Gestalt tem uma base filosófica da fenomenologia. Sim. Então, quando você me faz o convite para a gente estar aqui junto, eu me sinto contemplado, a gente está tudo junto. Não é Com isso? certeza. Você tem uma pergunta mais fácil, não? Quem sou eu? Eu vejo você tão assim, à vontade nos vídeos das redes sociais, se colocando, então bota pra gente esse Ciro pra fora. Vou partilhar com vocês um experimento que eu faço Uhum. que envolve essa questão do quem é você. Então, se eu me aproximo e pergunto assim, quem é você? Às vezes a pessoa ela vai e traz assim, eu sou filho de fulano de tal, estudo em tal lugar. Assim, não, tá. Quem é você? Aí a pessoa, não, eu já respondi. Eu insisto, quem é você? Para ver se acessa aquele lugar, né? Eu estou no aqui e agora, Uhum. psicólogo, feliz, me sentindo contemplado em poder falar do lugar onde eu piso. Então, quem é você? Eu sou uma pessoa que, nesse exato momento, eu estou pisando na chance de falar sobre consultório. Né? Eu sou Ciro Sampaio. Né? No meu lugar de fazer profissional, eu acolho casais, acolho famílias, presto atendimento individual, né? Adultos, idosos. Eu sou cearense, cresci em Brasília e moro no Rio Grande do Norte há 11 anos e sou uma pessoa apaixonada pela psicologia. Eu sou alguém que desde muito cedo queria ser psicólogo, eu dei uma volta pela administração, mas era já pensando na psicologia, acredita? Tava lá eu na UNB, vendo quais eram as matérias optatórias, né? As matérias optativas são obrigatórias. E eu pegava lá tudo no departamento de psicologia, na antropologia, na sociologia, que eu pudesse já ir chegando aqui onde estou hoje. Então, eu sou esse. Tem um lugar meu, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ser colaborador, cooperativo. Sim. Inclusive, assim, voluntarioso. Então, ao longo da minha vida, eu sempre prestei trabalhos voluntários, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, aqui em Natal, depois que eu mudei para cá, eu tenho feito um trabalho de prevenção ao suicídio. Eu sou voluntário do CVV, né? Do Centro de Valorização da Vida, desde 2012. Então, é um pedaço desse meu lugar de ser voluntarioso. Mas adolescente ainda... Sabe o que eu já inventei de fazer na adolescência? A gente tinha um grupo de teatro, a gente apresentava espetáculo para uma determinada comunidade, para uma determinada um bairro que as crianças, os pais tinham acesso, né, financeiro, e a gente arrecadava brinquedo e apresentava o mesmo espetáculo lá nas comunidades onde as pessoas não tinham acesso ao brincar. Então, eu me sentia contemplado em já levar a chance de ser meio de campo, de brincar de Robin Hood, sabe? Sim, eu tava pensando nesse nome agora, de Robin Hood. Olha o Robin Hood de Brasília. Então, qual que é o lugar do Ciro ser terapeuta e estar pisando aqui no consultório, que é um pouco ser Robin Hood, de facilitar que as pessoas possam acessar lugares, né, que parece quase que um roubo de onde tem mais para onde tem menos. De alguma maneira, todo mundo que chega aqui no consultório e pisa aqui, tem lugares que tem mais, que às vezes não enxergam, e tem lugares sem vazios que são menos. Que é o que traz eles, né? E aí, às vezes o ser terapeuta é facilitar que a pessoa brinque de ser Robin Hood de si mesma. Né? Então, esse é um pouco do Ciro. É um recorte muito pequeno do que eu posso dizer quem sou eu agora. Né? Ok, terminamos por aqui. Até a próxima.
Um brinde! Um brinde! Nossa, Ciro, uma das apresentações mais afetivas que eu já ouvi, né? E assim, já começando, você já começou o nosso papo, né? Que é a pergunta central dessa reflexão que se repete em todos esses episódios que a gente está compartilhando, né? O que é o consultório para você? Esse lugar de roubo, entrega, tesouro, né? Primeiro é um lugar de espontaneidade. Uhum. Talvez aqui seja o lugar para que a vontade em ser quem eu sou, sim, eu facilito que o outro também consiga ser um pouquinho de quem ele é, né? Então, assim, essa pose que eu tô, de estar à vontade, né? Literalmente sentado do jeito que está confortável para mim. Qual a maneira que eu posso me confortar na vida? Para poder falar sobre qualquer assunto. Às vezes as pessoas elas não têm esse lugar de conforto nos lugares que ela ocupa. E aqui é o exercício para que ela possa ocupar do jeito que ela quiser, sendo quem ela é. Então, assim, é claro que isso aqui é um recorte tangível, mas é só um pedaço do que é possível, porque assim, é muito instigante quando eu quebro esse muro e esse lugar do consultório ultrapassa essas paredes e vai para fora daqui, sabe? Na pandemia, por exemplo, foi muito facilitador dessa abertura, porque atender o outro, né, estar ao lado do outro, ao ar livre, né, numa perspectiva de banco da praça, que gostoso é isso também, sabe? A gente saber que o lugar físico contribui para a sensação de aconchego, para a preservação do sigilo do que se diz, né? Que é imprescindível, mas é o lugar da presença. Existe uma atitude, né, fenomenológica da nossa presença, da nossa inteireza, e isso independe de onde a gente esteja. Então, durante a pandemia, por exemplo, eu vivenciei muitas possibilidades de uma consulta, de um atendimento, de uma experiência peripatética mesmo. Caminhando e conversando, caminhando e trazendo à tona a chance de que ser consultório não é algo estático. Né? Ser consultório não é isso aqui, físico. É o estar com a pessoa. E quando você fala onde for possível. Peripatético, eu não conheço esse termo. Não conhece? Vamos lá. Já na Grécia Antiga, já se usufruía da possibilidade, da crença, que quando a gente está caminhando, isso facilita que a gente possa acessar lugares que a gente não acessaria se tivesse parado estático. Então, existe a possibilidade de a gente perceber na história alguns movimentos que a terapêutica se dava no ato de caminhar. Freud mesmo, por um momento, se utilizava disso quando ele ia lá para os Alpes com os pacientes e em algum momento isso acontecia no ato de caminhar. Então, assim, eu faço um convite para você. Experiencie, de repente, um atendimento peripatético e saber da pessoa o que faz sentido para ela, o que ela conseguiu acessar, exatamente porque ela não estava estática, porque ela estava caminhando no processo de dar seguimento à compreensão do que estava acontecendo no meio da caminhada. Né? É uma experiência muito instigante, assim. Por exemplo, já aconteceu uma situação, vou contar um milagre sem contar o santo, em que a pessoa tinha muita dificuldade de dar o primeiro passo para poder, literalmente, cuidar de si fazendo atividade física. Isso era uma pauta que estava reiteradamente, né, acontecendo na terapêutica. Eu fiz um convite. Ponha-se um tênis. Próxima terapia, aqui pertinho, no Bosque dos Namorados. Vamos embora? E assim aconteceu a terapia. E depois da experiência de a terapia acontecer numa caminhada, identificar com a pessoa quais os limites e possibilidades, se o que faltava para esse passo, que era imprescindível para ela, era companhia, que lugares ela acessou quando ela tangenciou de maneira concomitante a atividade física, o caminhar, com a terapêutica.
E isso facilitou que ela pudesse ir por caminhos que antes ela não teria ido se não fosse a Sim. nossa ousadia de sair daqui desses muros, sabe? Sim. Então, é instigante. Eu convido você para Não, experienciar eu isso. estou super. Assim, eu já fiz uma experiência parecida que foi de frente ao meu consultório, tem uma praça pública. Pronto. E nós já fizemos um atendimento lá, sentados no banco de praça. Né? Perfeito. Né? Porque Mas não caminhando. Não caminhando, sentados no banco da praça. Né? Porque a pessoa tinha a questão de perceber o quão grande a vida poderia ser. E o espaço do consultório naquele momento parecia ser pequeno demais para perceber isso. E como gestalterapeuta, a gente sabe que a pauta não pode fugir do que acontece na relação. Uhum. A gente está no mesmo campo. Então, de algum modo, quando a gente está caminhando, existe outros elementos que vão compondo essa compreensão. O meu ritmo é o meu, é um ritmo do outro que eu acompanho. Que ritmo é esse que é ditado nessa caminhada? Eu estou indo no ritmo dele, ele está indo no meu ritmo. O que acontece nesse momento quando tem duas pessoas caminhando e eu faço parte desse processo da caminhada? Que inferências, que analogias eu faço isso do que acontece aqui nessa caminhada com os meus modos de caminhar ali? Sim. Então, a depender da abertura, da disponibilidade da pessoa para acessar o que ela de repente pode acessar, ela pode se dar conta, esse ato do caminhar e falar sobre a caminhada traz muita compreensão. Né? Então, isso é um pouquinho do jeito ser Ciro terapeuta, para além desses muros aqui. E como é que foi? Eu entendo que hoje, né, Ciro tem uma bagagem significativa, né? É terapeuta, é professor, é formador. Mas no seu começo de experimentar esses campos de consultório para além dessas paredes, Ciro, como é que você registrou esse desenvolvimento que hoje é esse movimento muito mais, né, ali alinhado com o que chega, conseguindo ter essas aberturas? Né? A sua abertura para esse Ciro terapeuta que caminha, literalmente. Talvez antes de ser terapeuta, eu já tinha essa facilidade de transitar por muitos mundos, de transitar por muitos lugares, do tipo, olha só que interessante, sua pergunta me fez, sabe lembrar o quê? Que historicamente, quando eu vejo assim na minha linha de relações interpessoais, eu convivi de pessoas muito humildes, pessoas abastadas financeiramente, pessoas do sul, pessoas do norte. Né? Talvez eu tenha a facilidade de me transitar em muitos mundos diferentes. Né? No universo masculino, aquela roda de homens e as conversas são próprias daquele lugar de homem, e o universo feminino, né? Onde muitas amigas partilhavam sua intimidade e eu conhecia um pouco do mundo delas. Então, tanto objetivamente como subjetivamente, eu sempre tive a facilidade de costurar em vários lugares que eu transitei. Talvez isso tenha facilitado eu reconhecer menos limitações e mais possibilidades de acessar outros mundos, sabe? Acabei de me dar conta disso quando você faz essa pergunta. Né? Então, talvez quanto mais abertura a gente tem de ir ao encontro do novo, do que é diferente, mais facilidade a gente tem de acessar essas possibilidades. Né? Faz todo sentido, porque o consultório, enquanto essa presença, enquanto esse caminhar, como é que é o nome? Peripatética. Peripatética. Achei encantador essa palavra. Vou escrever um poema sobre isso depois. O quanto hoje, Ciro, quais são as bases do seu consultório, né, a partir dessa jornada em conjunto? Olha só. A base do meu consultório, eu sinto assim que em algum lugar é a chance de estar presente, exclusivo, naquele exato momento, conseguir literalmente, dentro do possível, me abstrair do que tem ali fora e estar assim, com muita propriedade, tentando entender, estar junto, tentar aprender com.
é uma caminhada que não é nem à frente, puxando, vem comigo, é por aqui, por essa direção. E nem atrás, empurrando, é por ali, é por ali. Então, assim, é um exercício assim, de uma fluidez, de tentar estar ali, lado a lado. Inclusive, respeitando se a pessoa optar naquele momento por sentar e ali ficar, eu me permiti respeitar o momento dela e ficar ali também, sabe? E se a pessoa, por um ímpeto, precisar acelerar, eu ter gás de poder, né, tá junto com ela nessa jornada também. Então, quando você pergunta qual a base, talvez a base seja isso, assim, um exercício de presença, sabe? Eu tenho essa sensação. E aí, esse exercício de presença independe do lugar físico que a gente esteja, né? O quão desafiante para você é estar presente? Às vezes eu brigo com o modo contemporâneo de ser. Pra vocês terem ideia, eu só fui aderir ao Instagram há 1 ano atrás. Verdade. Você é testemunha disso. Eu conheço o Ciro há uns 2, 3 anos. Pronto. E só agora ele entrou no Instagram. Porque aí foi muito interessante. Eu me demorei, porque eu estava do lado de fora. Eu não queria estar fora dessa bolha. Mas eu via que existia um modo de ser, talvez muito célere, muito casca, muito plástico, que eu não queria entrar nessa jornada. Não é comigo, não. Só que eu também senti falta, de outro lado, alguns conteúdos que chegavam no consultório dizia sobre esse lugar de estar dentro desse mundo. Então eu precisei acessar, então nesse momento eu estou fazendo um teste. Estou dentro do Instagram, mas eu estou pastorando que lugar eu estou me levando. Porque a gente está falando sobre isso, para voltar no ponto em que existem alguns movimentos contemporâneos que eu preciso estar muito atento de não entrar numa onda que vai me levar no lugar de não ser quem eu sou. E eu fico preocupado, por exemplo, com excesso de informação, né? Com excesso de produção de conteúdo, com alguns excessos que me distanciam de quem eu sou, né? E aí eu estou aqui muito atento para ver como é que eu consigo ir manejando esse excesso de informação que chega a gente, esse excesso de exigências que chega a gente, porque as redes sociais, o Instagram, por exemplo, ele traz uma bagagem de exigência. O que você produz, como você produz, quem você produz, quantos seguidores você tem, o que você vai postar, a hora que você vai postar, né? Que engajamento você consegue, para onde a gente está se levando, né? Então, realmente eu carrego comigo as minhas críticas, mas faço um exercício também de não estar fora da bolha, porque muito do que surge no consultório fala um pouco sobre esse mundo. Então, existe um movimento meu nesse momento de fluidez que pode ser: ora tá dentro, reconhecer como é que funciona e me distanciar. Ora eu vou, exercito, é assim que as coisas acontecem, e me distancio. Talvez até em busca de saúde mesmo, saúde mental mesmo, sabe? Para dar conta dessa jornada. Eu tenho a sensação, Ciro, que em alguns momentos as redes sociais, esse mundo é infectivo, né? É infecção, vem contaminando, porque, por exemplo, eu também tenho rede social, mas o meu aplicativo não notifica Instagram. Pronto. Eu desativei. Quando eu vou lá e entro, aí é o que eu vejo que está acontecendo. Porque chegava tanta coisa, principalmente esse hábito que todos os nossos amigos têm, de ficar mandando meme pelo direct constantemente. O tempo todo. E tipo, ia o tempo plim, 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 plim. Antes eu chegava e ouvia, chegava e olhava. Eu disse, não, peraí, isso tá me tirando de um lugar de serenidade. Assim, desativei, aí quando eu entro, aí eu olho, eu vejo, eu curto, eu passo um tempo lá e depois eu volto para outra atividade. Mas isso que a gente está falando agora, a gente não fugiu do assunto, a gente está falando sobre consultório, sobre ser psicólogo, sobre ser terapeuta, e porque no fundo são os novos modos de existir, né? Sim. São os novos modos de existir. E a gente precisa estar atento, tudo que está aí fora, o que é que vem compor a base, que você perguntou sobre a base, né? E o que é que vem detonar essa base? Sim. Então é um exercício constante de filtro, né? E até o que vem reforçar, se for demais, pode virar um detonador. Exatamente, né? Exatamente.
Mas é isso. Esse é um pouco, é um recortezinho, um pedaço do que é ser Ciro, do que é consultório para mim, né? O quanto você, Ciro, hoje você sente que falta algo para o seu ser consultório? Não na perspectiva de alcançar uma meta, mas que você sente necessidade no momento para o seu ser consultório. Às vezes a impressão que eu tenho é que eu preciso ir dosando uma ansiedade minha de querer... Porque assim, no fundo, não é a quantidade de pessoas que eu desejo me fazer alcançar, né? Porque se deixar, eu preencho a minha agenda de manhã, tarde, de noite. De manhã, tarde, de noite. Porque eu quero me fazer alcançar. É como achar o tom em que eu consiga exercitar essa inteireza que eu compartilhei, né? Para a quantidade de pessoas necessárias e suficientes que nesse momento podem chegar a mim, conseguem chegar a mim, e eu consigo me fazer presente para elas. Então, assim, eu tenho uma grande dificuldade de dizer não quando a pessoa pede ajuda. No sentido de que, assim, às vezes eu não tenho horário, mas eu acolho. Não vou muito longe, não. Né? Hoje, eu acabei acolhendo uma pessoa às 7 horas da manhã, porque como não tinha horário, eu fui e antecipei, entendeu? Então, até que ponto essa minha flexibilidade, ela é salutar, ou ela tem um desafio para eu tomar de conta, na minha terapia, na minha supervisão, de um tonzinho assim de heroísmo, sabe? Então, o ser terapeuta, o consultório, não pode ser palco para heroísmo. E aí, como as pessoas estão adoecidas, e elas vêm ao nosso encontro clamando apoio, clamando ajuda, então a gente precisa estar muito atento para não se deixar... porque é muito sedutor o lugar de ser salvador, né? Sim, demais. Então, assim, precisa ficar muito atento, muito cuidadoso para, aciona minha rede, quem são os colegas, as colegas que são de minha confiança, que eu posso indicar, que eu posso, né, encaminhar, porque eu posso ajudar de outras formas, não necessariamente eu trazendo para esse lugar da minha presença. Então, é um desafio constante, sabe? Ficar atento qual que é o meu tom de não querer ser herói da parada de sucesso. Se o seu consultório fosse um cheiro, qual cheiro ele seria? Se meu consultório fosse um cheiro, ele seria só um cheiro, não. Ele teria vários cantos com cheiro diferente, aí eu faria a pessoa caminhar pelo consultório, sentir os cheiros variados, e ela quer... Eu quero ficar aqui nesse cheiro, Ciro. Então, aqui você fica. Você me fez lembrar de um exemplo curioso, por exemplo, no consultório, eu nunca tenho um lugar fixo que eu sento. Porque eu vejo que os colegas, eles às vezes eles têm um lugar que é o lugar... Já está clássico. Aquele lugar é o lugar do terapeuta e esse lugar é o lugar do cliente, do paciente, do consulente. Não. No meu jeito de ser terapeuta, a pessoa chega e ela fica à vontade para sentar onde for mais confortável para ela. E eu vou me ajustando junto com ela nesse encontro. Até porque, para mim, é muito simbólico o lugar que ela escolhe, como ela entra, de que forma ela chega, né? Então, assim, se cada vez que ela vem, ela senta num lugar diferente, um apontamento. Eu noto isso. Ou se quando ela vem, ela adota aquele lugar, o que diz sobre o contexto terapêutico dela. Então, você perguntou do cheiro, são vários cheiros, e assim é o lugar do conforto do sentar também. A pessoa está livre para sentar onde for mais confortável para ela. E tudo isso é pauta da terapêutica. E me veio agora uma questão, Ciro, que é... E como essa terapêutica, né, esse Ciro terapeuta, esse Ciro consultório, acontece no espaço virtual? Eu atendo também. Tenho até uma experiência muito linda que já aconteceu. Imagina só, neta, mãe e avó, cada uma num lugar diferente. Então estávamos nós 4, né? O terapeuta, neta, mãe e avó. Neta no exterior, a mãe num estado e a avó em outro estado. E não é que a terapia familiar aconteceu? Né? Então, assim, existe uma forma de a gente possibilitar que alguns encontros que não aconteceriam se não fosse a forma virtual,
de fato aconteçam. Então, assim, talvez, se a gente estivesse forçando a chance desse atendimento acontecer presencialmente, ele jamais aconteceria. Só aconteceu porque teve a chance da virtualidade. Então, existe uma abertura, né, do terapeuta facilitar que esse consultório aconteça também de forma virtual. Eu acho que a virtualidade é um caminho sem volta. Então, como é que a gente consegue ir se adaptando e criando condições, facilitando espaços para que quem necessite de apoio consiga por essa via também, sabe? Sim. Né? Então, é claro que todo aquele cuidado, né, de encontrar um dia, um horário, que a pessoa tenha privacidade, que a gente sabe que é básico, mas precisa ter essa chance, inclusive dela poder escolher. Se alguma impossibilidade dela vir presencialmente, né, se ela desejar cuidar de si, mesmo que seja impossibilidade de vir presencialmente, ela consegue de forma virtual e a gente tem esse canal. Então, eu atendo virtualmente também e tenho tido experiências fenomenais, magníficas. Você percebe alguma diferença na presença, no estar presente? Como é que você vê essa... Percebo. Eu percebo vantagens e desvantagens, né? É interessante que eu imaginava que depois do atendimento virtual as pessoas fossem acessar menos, porque está longe. Então, tem muitas vantagens no atendimento presencial. Mas sabe o que eu percebi? Que no atendimento online, não sei se é porque a tela dá um certo distanciamento, algumas pessoas começaram a acessar conteúdos que não falariam cara com cara. Isso eu achei muito instigante, sabe? Porque assim, olha aí. E inclusive eu trouxe isso. E você acabou de falar, honestamente, né, essa profundidade que a gente alcançou, se tivesse sido presencial, você teria acessado? Será? Ciro, eu acho que não. Acho que aparentemente existe uma distância aqui, uma Sim. tela que facilita eu falar sobre isso. Assim, ó, tá vendo? Então tem suas vantagens também. Sim, né? E acho que você também deve ter clientes, né, que não conhecem de corpo inteiro. Eu costumo dizer assim, que são só, né, tronco, cabeça ali e tal, no máximo. E quando você vai trazendo essa profundidade que o virtual pode trazer? Pode trazer, né? Retoma para esse lugar de que não é o virtual que deixa, né, essa profundidade acontecer, mas sim essa relação, essa presença, esse caminhar, né, ali pelo percurso da história vivida. É a relação terapêutica. Não tem outra via, não. É por ela mesmo. É a relação terapêutica. Para mim, né, basicamente é isso. A base, a sustentação do consultório é a relação terapêutica, que ela se dá aqui, ou no atendimento peripatético, ou no banco da praça. É a relação terapêutica. Me vem uma coisa aqui, Ciro. Existe algum... Não sei. Me vem uma coisa de impossibilidade de acontecer. Assim, tendo em vista que na praça, no virtual, na caminhada, aonde então não acontece o atendimento? Esse consultório enquanto presença? O não acontecer, ele está mais, né, assim, você perguntou, agora me veio, é mais na indisponibilidade emocional, pessoal, do que de fato dos lugares. Porque, olha só, quando a conexão existe, a presença existe e a necessidade de que aquilo acontecer de fato exista, na prática é ajustável, mas acontece. Então, assim, eu posso estar num corredor agitado, mas se tiver essa abertura emocional ou necessidade para que aconteça, esse agito aqui de fora pode até modular, mas não interrompe, não interfere o que acontece aqui, sabe? Na relação. Então, existe impossibilidade? Existe, mas às vezes eu sinto que isso é mais impossibilidade momentaneamente do terapeuta ou da pessoa do que de fato a gente dizer, ó, não aconteceu porque, né, choveu. Não. Porque mesmo com chuva aconteceria. Ajusta-se. Sim, guarda-chuva, né? Ajusta-se. E você falando agora, Ciro, me dá uma sensação de... que eu já tive em outras conversas, não no papo de consultório somente, mas na vida com profissionais,
e colegas e pessoas também que nem nada a ver na psicologia. Alguém uma vez me questionou assim: por que então que ao psicólogo é dado esse lugar de tanta importância, tendo em vista que ele faz o que toda e qualquer outra pessoa faz? Ele escuta. E a pessoa me trouxe essa fala, né, que assim, me levou para dois lugares. Realmente, faz muito sentido. E ao mesmo tempo me vem um pensamento mais profundo que eu partilho com você agora, que é o quanto a psicologia ela conseguiu lançar um olhar, uma lupa sobre realmente algo que é essencialmente humano, que é a presença, que todos nós, enquanto pessoas, já nos conectamos com alguém numa conversa muito profunda, ou num momento que não foi tão profundo, mas eu me senti ali sendo acolhido, ouvido, escutado. E a questão que eu trago é o quanto a psicologia, o consultório, é encontrar no meio daquela peneira de areia, né, um diamante ali e amplificar, porque eu me questiono, e até não sei se estou falando besteira, mas todo mundo consegue fazer o que nós fazemos. Em alguma medida. Em alguma medida. O que a gente faz é, assim, tem muito mais treino, né? Tem a faculdade, tem toda uma disponibilidade existencial. Mas até que ponto provocar esse movimento de consultório em todo mundo não seria, ou é, o nosso trabalho, né? Fazer todo mundo alcançar esse estado de presença. De alguma forma, quando a pessoa vem ao nosso encontro e ela se promove esse processo terapêutico, eu sinto que ela carrega consigo uma sementinha para onde ela vai também, sabe? Uhum. Então, a pessoa que sai terapeutizada, é claro que ela não vai sair terapeutizando todo mundo, mas de alguma forma, as relações que ela foi estabelecendo são outras relações, se tornam outras relações. Então, o nosso trabalho, eu sinto isso, é como uma pedra realmente que a gente joga no lago e vai indo, sabe? Reverberando, a gente não tem controle até onde vai, mas vai, de alguma maneira. A gente vem promovendo isso, esse processo. Sim. Não é só com quem a gente atende aqui. Eu sinto que quando alguém, por exemplo, sente a vontade em falar para outra pessoa que está fazendo terapia, só isso por si só já é um exercício disso para que o outro possa se constituir de elementos que tem aqui, que é do não julgamento, que é do acolhimento, para poder, de repente, ir exercitando lá fora, sabe? Com os seus. Né? A melhoria da comunicação que a gente provoca aqui, né? Que a pessoa de comunicação intrapessoal, interpessoal, ela leva consigo para onde ela vai. Então, talvez, realmente, o nosso trabalho seja fazer com que realmente a outra pessoa não dependa da gente e exercite com outros como pode levar isso que ela tem aqui, né, com a gente mesmo. Robin Hood. Né? Perfeito! Ciro, estamos caminhando para o nosso final, para o nosso encerramento. Que pena! Mas estou muito feliz de conversar com você sobre isso, né? Não é à toa que quis estar com você aqui, tirando desse lugar de mais, pondo para menos e compartilhando com você que está assistindo com a gente aqui. E como é que você encerra, Ciro, esse episódio, essa conversa de hoje? Eu encerro fazendo um pedido. Meu povo, historicamente, a gente não é convidado para cuidar da gente em lugares de prevenção. Parece que a gente só pede apoio na crise. Quais são os lugares hoje, você que está aí assistindo, quais são os lugares de prevenção que eu posso acessar, que eu já posso promover saúde, né? Ou me prevenir, não esperar chegar num ponto crítico. Né? Então, ultimamente eu tenho visto como que essa convocação se faz necessária. Né? Então, assim, o que eu faço nesse momento, eu encerro com um pedido para que cada um possa, nesse momento, olhar para si, identificar quais são os pontos que precisam, né? Colocar uma lupa
colocar uma atenção e se demorar, né, nessa atenção, nesse cuidado, né, nesse movimento de autocuidado. É assim que eu encerraria. Porque isso que eu estou falando agora, esse pedido, tem relação direta com o consultório, com o ser terapeuta, né? Porque a gente pode promover o melhor espaço do mundo, pode trazer o melhor consultório do mundo, mas ele precisa ser acessado. Sim. Né? Então o pedido que eu faço é isso. Venham acessar. Tem profissionais potentes, porretas. Tem um psicólogo te esperando. Vem você também. Muito bem. Então, Ciro, fique à vontade para deixar seus contatos, as pessoas podem te achar e caminhar peripateticamente com você. Pronto, vamos lá. Ciro, né, lá no Instagram, @Ciro Sampaio Psi. Tá? Ciro Sampaio Psi. Inclusive lá tem meu telefone, que você consegue acessar, né, meu WhatsApp. Eu tô de peito aberto. Venha-se embora. Tá? Como diz outro, só faz sentido porque você nos acessa, não é isso? Senão não faz sentido tudo isso aqui. Não é não? Ei, Ciro, muito obrigado, meu amigo. Muito feliz por você ter vindo aqui. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Você vê que ele está se sentindo em casa, né? Ele veio até aqui e ele está feliz de que eu vim até aqui. Esse lugar já é um lugar comum. Perfeito, nem tive prestando atenção, olha aí. Tá vendo? Olha aí, essa caminhada de hoje foi muito acolhedora. Então, fique bem, até o próximo Papo de Consultório. Compartilhe, convide outras pessoas para assistir. Eu te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau.